Oi, 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 gente linda! Tchá, 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 tchá. Eu não posso mais abrir as lives com música, né? Que senão o Instagram me derruba. Mas quem me acompanha aí desde o início de todas as lives desse planeta aqui no nosso perfil, no meu perfil, sabe, né? Que eu sempre gosto de música, gente. Música alegra. Música faz parte aí da minha metodologia de atendimento terapêutico. Vamos lá, gente linda, vamos entrando. Tô vendo já três profissionais aqui do mercado presentes. Ó, novidade, viu? Tô abrindo aqui o Dona do Próprio Poder, a boneca do livro. Acabei de receber hoje pelos correios. E ele tá com capa nova. Gorete já tem aí o antigo, né? Quer dizer, o antigo livro não. É o mesmo livro, só que eu precisei mudar a capa, gente. Dona do Próprio Poder, então, está aí de cara nova. É bonita, né? Chegou agora. Isso aqui é a boneca, vou ver que reparos eu terei de fazer na diagramação, na edição, e depois eu solto ele aí no mercado. Quem já tem o Dono do Próprio Poder, primeira edição, com a capa anterior, fique tranquile, porque é o mesmo conteúdo, ok, gente? Só mudei a capa porque a minha capista, Sofia Pitt, ela faleceu no ano passado, e aí por uma questão de ética, de carinho, de cuidado, principalmente com a família dela, eu tive de alterar a capa, ok? Ah, Mariana, mas você não poderia manter a capa com a arte dela e dar os direitos autorais, né, das vendas para a família? Sim. Só que ela era uma artista trans e a família dela não sabia. Então, eu nem sei se a família dela sabe dessa identidade dela, Sofia Pitt. Então, não seria justo, né? Ficar lucrando, ganhando dinheiro em cima da arte dela, sem que eu dê o percentual, os royalties dela de vendas pra ninguém. Então, eu alterei. Fui eu que fiz a capa. Não sei se vocês gostaram. Mas se não gostaram, é a nova capa da segunda edição aí do Dona do Próprio Poder. Mulherada linda! Ó, tô muito feliz que vocês estão aqui presentes, mas vamos espalhar essa live para mais e mais e mais mulheres, porque ela não é uma live somente direcionada às leoas empreendedoras do mercado de saúde e bem-estar íntimo, não, ok? É uma live que também é direcionada para todas as mulheres e para todos os homens também, né? Porque os homens também precisam ter esse conhecimento de anatomia feminina, de saúde sexual, de saúde íntima feminina, porque afinal de contas, eles podem querer se relacionar com uma mulher. Então é preciso, esse conhecimento também é muito importante. Ó, ficou lindo! Agora vamos ao que interessa, vamos ao nosso conteúdo. Qual é o nosso conteúdo de hoje? Ó, a anatomia da nossa intimidade, a anatomia da nossa sapa, da nossa perereca, da nossa ioni, da nossa florzinha, da nossa querida, da nossa maravichota. A minha se chama Maravichota, ok? Não importa o nome que você dê à sua genitália interna ou externa, quer dizer, interna e externa, que geralmente a gente se refere como se fosse uma coisa só. O que importa mesmo é que hoje eu vou mostrar para vocês exatamente como é a nossa anatomia. Mas Mariana, por que isso é tão importante? Porque, mulherada, olha, eu fui pra Intime Expo agora nesse final de semana, que é a maior feira do mercado erótico e da saúde íntima, feminina e masculina. E eu me deparei com a Bela Sex Educa, que é a produtora, é a CEO, é a criadora dessas coisinhas fofoletes, que na verdade, né, são vulvas e pênis, enfim, e clitóris, que ela faz em formato de pelúcia, e ela faz de uma forma assim bem didática para que nós profissionais possamos apresentar aqui a vocês. Ó, já o Salles entrando. Hello, garotinha. Hello, garotinha entrando. Vitor, maravilhoso. Gente, que homem é esse, gente? Karen entrando, muito bem. E aí ela falou assim: Mari, você acredita que teve uma aluna sua aqui que me perguntou o que era isso aqui? Ela perguntou se era uma joia. Depois ela achou que fosse um piercing. E aí eu fui contar pra ela que, na verdade, eu tava ali representando as glândulas de Skinning. E ela não sabia.
Oi, Renatinha! Renatinha me deu um par de brincos lindos. Eu prometi que faria live hoje com os brincos da Renatinha. Só que minha filha, aqui ó, Lalô, surrupiou. É assim que se fala? Surrupiou os meus brincos. Tá andando com eles pela casa. E aí eu fiquei sem brincos. Ó, danadinha, viu? Então quando ela me falou isso, eu fiquei assim muito preocupada, porque a minha aula de anatomia, ela é super, super, super detalhada. Eu passo 1001 imagens, né? Sempre colocando, obviamente, a referência dessas imagens. E nesse tempo em que eu fui professora, nesse curso especificamente, gente, tinha mentoria toda quinta-feira. Tinha tira dúvidas toda quinta-feira, tinha tira dúvidas toda hora. E eu fiquei muito, muito, muito preocupada e ao mesmo tempo, caramba, chateada, né? Porque quando a informação vem de você e o seu ouvinte não entende, a responsabilidade é sua. E aí caramba, que coisa, né? Então eu preciso acionar, ela não sabe quem foi a aluna, não quis me dizer o nome, também não vem ao caso. Mas eu mandei uma mensagem numa lista de transmissão que eu tenho com todos esses ex-alunos meus, chamando aqui pra live, porque, gente, isso não é brincadeira, ok? E aí vocês podem argumentar assim, mas Mariana, eu sou apenas uma vendedora de produtos aí desse mercado. O que a anatomia feminina vai influenciar na minha vida, no meu trabalho, no meu atendimento? Tudo. Ó, a Gô tá falando aqui, Mari, boa noite. Não, Davi, Mari, boa noite. Gorete, mas é muita coisa, você é uma enciclopédia. Ai, gente, eu dou muita matéria mesmo, viu? Mas eu dou muita matéria porque... E olha só, toda matéria que eu dei nessa formação, eu vou te dizer que assim, é 1/10 de tudo que eu já estudei até hoje. Tem cursos muito mais profundos, extensos, intensos, mas eu coloquei nessa matéria, nesse conteúdo, o que de fato vocês vão utilizar mais na prática profissional de vocês. Eu tive esse carinho, eu tive esse cuidado, que era para justamente que vocês aprendessem o basicão, mas que vai fazer toda a diferença, que vai embasar todo um bom atendimento de vocês. Então é preciso saber o que é o que e quais são as funções de cada órgão desse nosso parquinho de diversões aqui que a gente chama de vulva, tá bom? Então eu fiquei muito preocupada, fiquei muito chateada, acionei todo mundo, espero que assistam a live, porque ela não vai ficar gravada. A live de hoje, bem como todas as lives da jornada Leoas Empreendedoras, só vai ficar disponível para quem entrar na nossa comunidade. No finalzinho eu explico o que essa comunidade significa e como ela funciona, tá? Vamos lá, gente. Antes de mais nada, a gente tem uma ideia errônea de que assim, vagina. O que a mulher tem entre as pernas? Vagina. Só que a vagina, vou mostrar aqui pra vocês o que é a vagina. Eu tenho um outro protótipo aqui bem legal. Aqui, ó. A vagina é somente esse canal tubular, esse canal muscular que liga a nossa vulva ao nosso útero. Aqui, ao nosso útero. A vagina é só esse órgão aqui. Mas nessa complexidade que nós temos aqui, a gente não tem só a vagina como órgão, né? E aí eu soltei aí nos stories, o que mais além do clit e da vagina a gente tem aí na nossa genitália feminina? Algumas pessoas responderam, mas basicamente foram as mesmas respostas. Grandes e pequenos lábios. Alguém falou aí lábios internos e externos. Tá errada essa nomenclatura, tá? E uretra. Assim, bem basicão. E eu vou mostrar pra vocês que não é só isso que nós temos. Bom, vamos lá. Essa aqui é a nossa vulva. Vulva é todo esse complexo de órgãos genitais femininos externos. É o que a gente vê quando a gente olha no espelho, tá? Vou botar aqui de novo a vulva da Bela Sex Educa. Ok? Então todo esse complexo aqui é a vulva, tá certo? Vou ficar mostrando nas duas,
Porque bem como nós mulheres temos vulvas completamente diferentes, didaticamente existem também diversos modelos. Então tá aqui. Isso tudo aqui é vulva. Então quando a gente for se referir à nossa genitália externa, vulva, 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 vulva. Guarda esse nome, vulva. Aqui a gente tem o nosso monte púbico, ou monte pubiano, ou monte Vênus, que é essa capinha de gordura, bem aqui, tá? Que protege o nosso quadril. O que é o nosso quadril? É a junção dos nossos dois ossos pélvicos. Existe a sínfise púbica ali, que é uma cartilagenzinha que une esses dois ossos. Então a gente tem aqui o monte Vênus, monte púbico. É aquela parte mais gordinha da nossa vulva, onde tem pelos. Gordinha por quê? Porque a nossa natureza é perfeita. Toda a parte gordinha do nosso corpo, ela protege uma articulação. Então a sínfise púbica, ela é uma articulação e ela precisa ser protegida, ok? Aí da nossa pelve, ok? Da nossa pelve. Então protege a sínfise púbica. Eu falei quadril, né? Quadril não, gente, perdão. O quadril é a articulação onde o nosso fêmur se junta ao nosso osso pélvico. Ali é o quadril, né? Tem mulheres que tem um culotezinho ali perto do quadril, que ficam, mas aqui é gordinho, tem que ser gordinho. Essa capa de gordura, ela é muito importante, porque ela protege essa articulação. Gente, uma vez eu tava na escola, e uma amiga minha, sei lá, eu tava lavando minha mão na pia, a pia era na altura aqui, na minha sínfise púbica, e ela, sei lá, porque me deu um chute por trás, e eu, pum, ali. Gente, foi uma dor, uma dor. E naquela época eu não tinha minha vulva gordinha, eu era bem magrinha, era adolescente. Gente, mas que dor. A tal ponto que eu fui parar no hospital, fiz lá uma radiografia, porque eu achei que eu tivesse quebrado ali, aquele osso, entendeu? Foi muito chato. Então, por favor, meninas, não chutem outras meninas. Seu desejo oficial tá na área. Maritza, que é minha companheira de lives, minha companheira desse projeto lindo, relacionado às leoas empreendedoras. Mamá, se você quiser entrar na live, você tá liberada, ok? Essa live é nossa, gente. Eu decidi fazer essa live sozinha hoje porque a mamá chegou hoje de viagem de São Paulo. Ela ficou mais de 24 horas acordada. Então, nada mais do que justo deixar a minha parceira aí de negócios descansar, ok? Então, mamá, se você quiser entrar, seja bem-vinda, senão vai descansar, mulher. Então, aqui nós temos o nosso monte púbico, ok? Passando o nosso monte púbico, muitas mulheres... tô com 2 crianças a tiracola aqui. Então não pode entrar. Criança não pode entrar, senão o ECA pega a gente. Muitas mulheres falam assim, eu me olho no espelho e eu tô sempre assim, fechadinha. Tô sempre fechadinha, então eu não enxergo o que eu tenho dentro dessa capinha fechadinha. Então essa capinha fechadinha são os nossos grandes lábios, tá vendo? Vou mostrar aqui, que essa aqui é mais maleável. Então os nossos grandes lábios, dependendo da nossa anatomia, ele é assim fechadinho. Tem gente que tem os pequenos lábios mais proeminentes, e aí os grandes lábios são assim, tá certo? Só vim aqui prestigiar. Maravilha. Então esses aqui são os nossos grandes lábios. E esses aqui em vermelhinho, que a nossa bela Sex Educa fez perfeitamente, são os nossos pequenos lábios. Mariana, eu posso falar lábios internos e externos? Não. Olha só, vamos aqui. Essa live é direcionada para profissionais da sexualidade, certo? Se no mercado você adquire um produto, você vende um produto, o fabricante tem um produto para excitar lábios internos ou externos e está assim escrito na embalagem, tá tudo bem se a gente falar assim com a nossa cliente final. Mas não tá tudo bem se a gente usar dessas nomenclaturas, que não são as nomenclaturas corretas, num congresso, por exemplo, ou num evento como a Intime Expo, no meio de outros profissionais, tá certo? Porque anatomicamente, segundo aí os diversos estudos de anatomia ao longo desses milênios, o nome correto é grandes lábios.
pequenos lábios. Ó, Bela Sex Educa aí, gente. Seguidora da Mariana Kiss tem 10% de desconto nas pelúcias educativas da Bela Sex Educa, ok? Só eu aqui tenho um monte. Inclusive a minha fantasia do carnaval é dela. Depois olha lá no meu feed. Então, lábios grandes, né? Grandes lábios e pequenos lábios. Ah, por que, Mariana, que tem essa nomenclatura? Porque é uma medição longitudinal. O que é longitudinal? Que vem daqui da vulva até aqui, o nosso períneo, tá certo? Aqui, ó. Esse espacinho entre o final dos pequenos lábios e o nosso ânus, tá certo? É uma medição longitudinal, uma medição feita assim. Então, grandes e pequenos lábios. Ah, Mariana, mas os meus pequenos lábios são muito maiores do que os meus grandes lábios. Não tem problema. Ainda assim, eles são chamados de pequenos lábios. Mais uma vez repetindo, Mariana, eu sou vendedora de cosméticos. Posso falar lábios internos e externos? Para sua cliente final, você até pode. Só que, se você sabe qual é a nomenclatura correta, comece a trabalhar com a nomenclatura correta. Porque você vai estar incitando que você é uma autoridade no assunto. Você vai estar demonstrando que você tem conhecimento. Ah, mas na embalagem do produto está escrito assim. Não tem problema. Você vai fazer a venda do seu produto e vai dizer, ó, o nome correto é esse. É muito importante, gente, que a gente siga a ciência, porque a ciência tá aí para isso. E que a gente reverbere aquilo que a gente aprendeu. Tá tudo bem se você aprendeu diferente no Google. Só que aqui você tá diante de uma mentora de sexualidade. Gente, eu tenho 3 formações na área. 2 pós-graduações e uma formação. Não, 2 formações. 3 formações e 2 pós. Eu tenho pós em terapia sexual na saúde e educação. Inclusive, sou certificada. Sou habilitada para certificação profissional. Tenho a CBI of Miami, especialista em sexualidade humana, que é uma pós-graduação internacional, inclusive. E de formação eu tenho sexologia, então sou sexóloga. Eu tenho sex coach, sou sex coach. E eu tenho terapia tântrica, também sou terapeuta tântrica, tá certo? Boa noite, diva maravilhosa! Boa noite, Chapate. Então, dito isso, o que a gente encontra quando a gente abre os grandes e pequenos lábios? Gente, é importante a gente abrir. Por que é importante a gente abrir? Pra gente lavar a nossa vulva de forma correta? Sim. Pra não dar polenguinho? Sim, porque polenguinho, gente, causa inflamação, viu? Que mais? É pra gente se conhecer, é pra gente se amar, é pra gente se respeitar. É pra gente dar um passa fora no boy lixo quando ele fala assim, que pepeca feia. Ai, sai, boy lixo. Que horror. Gente, ó, vocês acreditam? Tem muita mulher que reclama e que fica com medo, né, da opinião do boy. Aí eu falo assim, gente, mas eu sou rodada, viu? Aqui no Rio de Janeiro, vivi muito bem a minha juventude. Nunca ninguém reclamou do aspecto da minha. E eu, nesses 3 anos que eu tô atendendo como terapeuta, nunca nenhum homem, casado, solteiro ou que seja, reclamou do formato de alguma perereca. Eles reclamaram sim, alguns reclamaram sim do cheiro. O cheiro que não é aquele cheiro de pepeca, é aquele cheiro de bacalhau, né? Quando a mulher tem um cheiro muito forte na vulva, ou o homem também no seu pepino, esse cheiro não é saudável, tá? Esse cheiro forte significa que existe alguma inflamação ali. Mas não vem ao caso agora. Então, é para isso tudo que a gente tem que abrir. E a gente tem que abrir, a gente tem que se olhar. Ó, eu tô ensinando agora a minha filha tem 5 anos, ela não deixa eu lavar a pepeca dela. E aí a pepeca dela vive assada porque ela também não lava direito. Então ontem no banho eu falei, filha, deixa eu te ensinar a lavar. Olha aqui a perereca da mamãe. Aí eu abri a perereca da mamãe. Abri. Você tá vendo isso aqui? Isso aqui que a mamãe tem, você também tem. Isso aqui que a mamãe tem, você também tem. Só que olha a minha e olha a sua. A minha tá limpinha, a sua tá com polenguinho. Por quê? Porque você não lava. Então abre e lava. Ah, mamãe, mas vai arder.
Claro que vai arder porque tá assada, porque tem polenguinho. Mas quando você começar a lavar todos os dias de maneira correta, vai parar de assar, porque não vai dar mais polenguinho. Então, imagina se eu, mãe, não tivesse nunca na minha vida me olhado no espelho e tivesse feito isso. Eu ia ensinar isso pra minha filha? Não. E aí eu fico imaginando a época da minha mãe comigo. Eu devia viver assada, porque minha mãe, ela dá banho na minha filha, ela faz assim, ó. Pronto, tá lavada. E eu falo, mãe, né? Porque às vezes eu deixo minha filha com ela pra ela dar banho. Aí minha mãe, eu tenho medo de botar o dedo lá e machucar. Gente, não vai machucar. Não é o dedo lá na vagina que ela vai enfiar pra lavar, porque vagina não se lava. Ela vai enfiar o dedinho aqui, ó, pra lavar. Ou então ensinar do jeito que eu tô ensinando. Mari, qual parte mais órgãos mais acessíveis ao toque? Sensíveis ao toque? Todos. Ó, o nosso clitóris, que não é só essa pontinha aqui, ele tem todo um corpo aqui, ó, por dentro da nossa pelve, tá vendo? Ele aqui, esse é o clitóris. Ele é o nosso órgão destinado ao prazer. Ele não tem nenhuma outra funcionalidade a não ser o prazer. E ele, por si só, ele tem 10.400 e pouquinhas terminações nervosas. Ó, até 2021, nós tínhamos a informação de que o nosso clitóris tinha 8.000 terminações nervosas. E foi feita uma pesquisa, concluída agora no final de 2022, que comprovou que a mulher tem muito mais de 8.000, tem 10.000 e alguma coisa. Ah, mas Mariana, como é que essa medição foi feita? A medição anterior dessas 8.000 fibras nervosas ou terminações nervosas foi realizada em clitóris de vacas. Então, 8.000 terminações nervosas tem o clitóris de uma vaca. Só que agora conseguiram fazer essa medição, essa contagem, olha, uma contagem boa, né? No clitóris de uma mulher, né? De uma mulher. Na verdade, foram pegos... Essa pesquisa foi realizada em cima de clitóris de homens trans. Você acredita nisso? Essa foi feita a pesquisa. Diversos homens trans, né, que realizaram a cirurgia de redesignação. Muitos querem tirar o clitóris, querem, né, assim, negam a genitália feminina. Então, essa contagem foi feita em cima desses clitóris. Então, assim, teoricamente, o nosso clitóris é a parte mais sensível da nossa vulva. Só que a sensibilidade é muito individual. Tem mulheres que é o clitóris, tem mulheres que é a entrada da vagina, tem mulheres que são os grandes e pequenos lábios, tem mulheres que sentem mais sensibilidade aqui no monte público. Então, você vai ter que questionar a sua girl magia, a sua parceira, onde ela sente mais sensibilidade, porque é algo muito único dela, tá certo? Então, já falamos do monte público, grandes lábios, pequenos lábios, falei agora do clitóris. Essa aqui, gente, é a uretra. A uretra é um orifício conectado aqui, ó, a nossa bexiga, tá vendo? A uretra, ela passa por aqui, ó. Ela sai daqui da vulva, aqui em amarelinho. Ela passa aqui, ó, entre o clitóris e o nosso canal vaginal. Deixa eu ajeitar aqui pra vocês entenderem. Gente, a Bela Sex Educa é ótimo, né? É ótima, né? Aqui, ó. Então, aqui, ó. Clitóris, aqui em bege, tá certo? E a uretra, ela botou aqui em amarelinho. Então, é um canal que sai aqui da vulva e vai até a nossa bexiga. E a nossa uretra, ela passa entre o nosso clitóris e o nosso canal vaginal. Fica aqui bem coladinho. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê da importância dessa informação, tá certo? Então, estamos aqui, uretra. Em volta da uretra, que dependendo da anatomia feminina pode ser aqui ou pode ser aqui, nós temos os ductos das glândulas de Skinning, tá? Ductos é o quê? Ductos é o finalzinho, é a pontinha das glândulas de Skinning. Aqui vocês vão entender melhor o que são as glândulas de Skinning, tá vendo? Aqui, ó. Aqui, essa uretra,
nesse modelo, tá bem coladinho com o canal vaginal. Por isso que muitas vezes a gente acha, ou vocês já podem ter ouvido falar por aí, que o buraco que sai xixi é o mesmo que sai a menstruação. Não é, tá? É um buraquinho diferente. E aqui, não sei se vocês conseguem ver, bem do ladinho, nós temos os ductos das glândulas de Skinner. As glândulas de Skinner, ó, elas aqui, elas rodeiam o final da uretra, tá vendo? A uretra que eu mostrei naquela outra vulva sai daqui e vai até... Isso aqui tudo, ó. Isso aqui tudo é uretra. Isso aqui tudo é uretra. Que vai até a nossa bexiga. Essa aqui é a nossa bexiga, tá certo? E ela é envolta pelas glândulas de Skinner, que são essas aqui. E aqui são os ductos. É o finalzinho dela, que tá aqui, representado por essas duas joinhas azuis. Mariana, para que servem as glândulas de Skinner? Elas têm a função de lubrificar o ósseo vaginal. Ósseo é o buraco, é o orifício vaginal. Bem como as glândulas de Bartholin, que estão aqui, têm a mesma função, tá certo? Ó, tem algumas pesquisas que se referem às glândulas de Skinner como a próstata feminina, só que não é. Anatomicamente e fisiologicamente, elas têm funções completamente diferentes. Mas algumas pesquisas afirmam isso, por quê? Porque os nossos órgãos genitais são homólogos aos órgãos genitais masculinos. O que isso significa? Até os nossos 3 meses de formação fetal, a gente não é menino nem menina. Então, os nossos órgãos vão se formando iguais. E aí, lá no final do 3º mês para o 4º mês, é que a natureza diz assim, então, você é menino ou você é menina. Então, a bolsa escrotal do homem se transforma, quer dizer, é o equivalente aos grandes lábios da mulher. A glande do pênis é equivalente à glande do clitóris, tá? O corpo do pênis é equivalente ao corpo do clitóris, tá certo? E aí, a próstata é equivalente às glândulas de Skinner. Só que a próstata tem funções completamente diferentes das glândulas de Skinner. Para que servem as glândulas de Skinner? Elas liberam lubrificação para o ósseo da vagina. Pro pepino entrar aqui bonito, radiante. Ô, marmotinha! Você é maravilhoso, que saudade. Tá certo? Mariana, eu ouvi falar que a mulher solta aqueles guinchos de água, que a gente chama de squirt. Sai das glândulas de Skinner? Saem. Mas também há pesquisas que dizem que esse jato de água também sai da bexiga. Tá certo? Na minha matéria eu falo sobre isso, falo bastante sobre isso. Inclusive é uma pesquisa da fisioterapeuta urogenital Andrea Dell'Aquila, que estava no Prêmio Erótico e que estava na Intime Expo. Maravilhosa, ela foi minha professora de anatomia e foi com ela que eu aprendi isso tudo e eu repasso. E, obviamente, preciso dar os créditos a ela. Então, há pesquisas que afirmam que o squirting sai da bexiga e há outras pesquisas que afirmam que o squirting sai das glândulas de Skinner. Mariana, eu consigo ativar essa função de esguichar? Não. Ou você tem ou você não tem essa função. Quando você não tem, você vai ser menos feliz por causa disso? Menos orgástica por causa disso? Não, claro que não. Ah, mas Mariana, a minha instrutora de pompo, a minha terapeuta tântrica, falou que eu consigo ativar. Olha, essas profissionais realmente vão ensinar você a tocar na sua genitália interna de um jeito que você nunca tocou ou foi tocado anteriormente. Então, se você tiver esse mecanismo naturalmente em você, a hora que você tocar diferente ali do jeito que elas estão instruídas, você vai conseguir. Mas não se frustre se você não conseguir, porque não é uma função aprendida, é uma função que ou a gente tem ou a gente não tem, e a ciência ainda não explica o porquê algumas mulheres têm e outras não. Dependendo da pesquisa, de 2 a 10% das mulheres em todo o planeta têm essa função. Então, as outras 90% ou 98% não
esguicham, tá certo? Então é importante que a gente saiba disso. Mas aquela lubrificaçãozinha ali vai rolar. Glândulas de Bartholin, que fica aqui, ó. As glândulas de Skinner também são chamadas de para ou periuretrais. Por quê? Paralela à uretra. E as glândulas de Bartholin paravaginais. Vou mostrar aqui, ó. Que eu falei, é uma joia? Não. É um piercing? Não. Então, as glândulas de Bartholin, elas ficam aqui bem pertinho do nosso canal vaginal, do nosso ósseo da vagina. E qual é a funcionalidade? Lubrificar o ósseo, lubrificar essa entrada. Ah, Mariana, eu tive bartolinite, que é inflamação nessas glândulas de Bartholin, e eu precisei retirar essas glândulas. Significa que eu não vou ter mais lubrificação? Não, claro que não. Não significa isso. Você vai usufruir da lubrificação, tá? Aqui na parte externa da sua vulva. Gente, eu tô repetindo porque isso é didática de professora, ok? Das glândulas de Skinner. Ah, mas Mariana, e dentro da vagina? Ah, minha filha, dentro da vagina não são as glândulas de Bartholin que vão lubrificar a sua vagina. Quem é minha aluna aqui que tá aqui online comigo? Me responde essa. Da onde que vem a nossa lubrificação do canal vaginal? Lá da parte interna do canal vaginal. Não é do ósseo, não. Aqui. Da onde vem a lubrificação que faz o negócio acontecer? Ó, quem é pompo, quem é instrutor ou instrutora de pompoarismo tem a obrigação de responder isso, tá, gente? Vamos lá. Quem dá mais? Valendo uma bolsa de 50% no curso de consultoria e mercado íntimo aqui da Mariana Kiss e da Maritza Guedes. Alguém arrisca? Ninguém arrisca. Gente, valendo uma bolsa de 50%. Não, ninguém responde. Que isso, gente? Vamos lá. A nossa lubrificação interna, ó, que vai lubrificar o canal, ó, eu vou fazer. Boa, marmotinha. Então me diz, da onde que vem a lubrificação aqui da vagina? Do canal vaginal. Vamos lá, vou perguntar novamente. Da onde que vem a lubrificação do canal vaginal? Não é a lubrificação do ósseo da vagina, não. Da entrada da vagina, não. É da onde que vem a lubrificação aqui do canal vaginal. Me conta. Valendo uma bolsa de 50%. Vai responder? Sabe não? Gente, a lubrificação do nosso canal vaginal não vem das glândulas de Bartholin nem da de Skinner. A de Skinner e de Bartholin vão lubrificar somente o ósseo, tá? A saidinha aqui, a entrada, na verdade, da nossa vagina. Hipófise? Não vem da hipófise. Vem do sangue, tá? Do sangue que vai, ser bombeado da musculatura do assoalho pélvico que envolve toda a nossa genitália interna. Gente, os nossos órgãos internos, eles não ficam assim soltinhos, que nem a gente viu nos livros de anatomia que empurravam a gente goela abaixo na escola, não. Existe uma musculatura que envolve toda essa genitália. E no momento em que a mulher tá ali, ó, sentiu o desejo, tomou aquela cafungada no pescoço, sentiu o cheiro do boy ou da girl, né? Não vamos excluir aqui as lésbicas. E aí se excitou, começou a desejar. Ai, hoje tem. Como é que fica a perereca? Que a gente fala assim, ih, tá pulsando. Ó, tá batendo palma. Ó, por isso temos que fazer o curso da Mari e da Mamá. Com certeza. Com certeza e muito lubrificante nessa jogada. Então, quando a gente está num processo de excitação, a nossa musculatura tá aqui, ó, pulsando. Por isso que é tão importante a gente praticar os exercícios de Kegel ou os exercícios de pompo, que são praticamente os mesmos, né? Kegel, que é o médico alemão que compilou esses 4 movimentos principais, tirou isso do pompo. Ó, é por isso que a gente precisa
ter o nosso aperta e solta em dia. Porque esse aperta e solta vai garantir, obviamente, a musculatura, né? A saúde dessa musculatura aqui. E, consequentemente, circulação faz a lubrificação. E aí a parte líquida do sangue atravessa a parede vaginal e lubrifica o nosso canal vaginal. Por isso que é muito importante a excitação feminina. Por isso que os homens tumescem em 2 minutos e a mulher tumesce em meia hora, 40 minutos, em 1 hora. E aí vocês perguntam assim, mas Mari, por que a mulher demora tanto a esquentar? Demora tanto a lubrificar, demora tanto a se excitar? Por 2 motivos. Um é porque culturalmente a gente é incitada, a gente é estimulada por coisas além do visual de uma genitália nua, tá certo? E a outra porque a gente precisa de 500 ml de sangue para, bombear, para lubrificar a nossa região vaginal, nosso canal vaginal. Quanto que os homens precisam? Os homens precisam de só 80 ml. Então imagina, pega uma garrafinha, pega um copinho e faz a comparação. Olha quanto de sangue o homem precisa para ficar assim. E olha quanto de sangue a mulher precisa para ficar assim. Gente, o homem tumesce para fora, a mulher tumesce para dentro. O nosso clitóris, ele aumenta de tamanho. Ele sai de um estado flácido de 5 a 7 centímetros para 14, 15. Bem como é o homem. A nossa vagina também sai de um estado flácido de 5 a 7 centímetros para um estado, contraído, excitado, de 15 centímetros. A mulher que não é excitada o suficiente, né, ou que não se excita, ou que não se estimula, ou que o boy, o parceiro, a parceria não a estimula, ela não vai esticar a ponto de comportar aquele tamanho. E aí, se entrar no seco vai doer, se entrar com ela flácida vai doer, vai sangrar. O estímulo da mulher começa no bom dia, é isso, é estimulação, sim, começa no bom dia. E o que mais? 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 É só isso, gente? Não! Então vamos lá, a gente já viu aqui, monte púbico, grandes lábios, pequenos lábios, o períneo, né, que é essa região toda aqui, que comporta esses órgãos, tá? Cada disso que eu tô falando, cada coisinha dessa que eu tô citando é um órgão, ok? A nossa uretra também é um órgão sexual. Por quê? Porque ela é altamente excitável. Os homens, por exemplo, tem uma play no BDSM chamada Urethral Play. Existe uma ferramenta que o homem coloca na uretra e ali ele fica se estimulando, fica se excitando. A mulher consegue fazer isso? Não. Por quê? Porque a nossa uretra aqui, ela é muito curtinha. Só que a mulher consegue estimular a uretra como? Pelo canal vaginal. Aqui, se eu boto o dedinho aqui, eu tô estimulando, a anatomia interna do meu clitóris, que tem toda essa região aqui, corpo e bulbos. Eu tô estimulando as glândulas de Skinner que envolve a uretra. E mais acima, no ponto da deusa, que é esse pontinho aqui, eu tô estimulando indiretamente, quer dizer, a uretra por meio da minha vagina. Tá certo? Então é por isso que é tão importante que você, profissional da sexualidade, tenha esse conhecimento de anatomia. O que mais que a gente tem aqui? É só isso? Não. A gente tem também as esponjas perineal, tá? Bem aqui, na entradinha da vagina. Se a mulher ou você é um homem e toca aqui na sua mulher, sente que essa região aqui ela é mais macia, como se fosse uma esponjinha. Então aqui a gente ainda tem a esponja perineal e aqui em cima a esponja uretral. Por que eu preciso saber disso, Mariana? Porque tem mulheres que têm muita sensibilidade na entrada da vagina. Tem outras que vão ter mais sensibilidade, no clit. Ok? E aí quando a mulher tem mais sensibilidade aqui, opa,
eu vou me automapear aqui, ou eu vou me automapear aqui. Ó, David, não, aqui ainda não é o ponto G. Aqui é esponja uretral e esponja perineal, tá certo? Ainda não é o ponto G. E aí, ponto G, já que o David tocou no assunto, o que é o ponto G, gente? Onde é que fica o ponto G aqui? Diz pra mim. Não sabem, né? Sabe por quê? Porque o ponto G não existe. Ai, eu sou má. Ah, mas Mariana, naquele lubrificante, ou naquele gel, ou naquilo ali que eu comprei, ou naquele vibro que eu comprei, tava escrito lá que é pra atingir o ponto G. Ponto G não existe. Você, para sua cliente final, pode sim dizer que o ponto G existe, porque afinal de contas está aí na nossa cultura desde 1950, tá? Desde 1950 e depois de 1980 que veio a nomenclatura ponto G, em homenagem ao ginecologista alemão Ernest Grünfeld, que descobriu esse ponto. Ó, a Gorete, minha aluna, gente, passou com nota 10 na minha matéria. Ponto CUV, é isso, Go. Ponto CUV. Por que não existe o ponto G? Porque segundo as pesquisas do Ernest Grünfeld, existia, tá? Um ponto na vagina que é mais sensível. Um ponto rugoso que é mais sensível. Só que hoje em dia, nós profissionais da sexualidade, a gente tem a obrigação de saber o que é ponto CUV. Ellen O'Connell, uma urologista canadense, a mesma que descobriu a anatomia completa do nosso clit, ela descobriu também que o ponto G não existe enquanto um ponto anatômico que você toca e faz mágica. Não existe. E é importante que a gente saiba disso, porque tem mulheres que não sentem nada ao serem tocadas ali e se acham as extraterrestres porque não sentem nada quando são tocadas ali ou quando se tocam ali. E aí a gente não tá aqui para frustrar a mulherada, muito pelo contrário. Esse conhecimento aqui, adquirido, principalmente para você que é profissional da sexualidade, do mercado íntimo, é um consultor, é uma consultora, pode virar para ela e dizer assim, olha amiga, fica triste não, eu também não tenho ponto G. Aliás, o ponto G nem existe, aí você vai contar a história. Você vai ter esse conhecimento na ponta da língua, ok? E o que a doutora Ellen O'Connell confirmou? Que quando a gente sente essa parte mais rugosa aqui no nosso canal vaginal, na verdade a gente está tocando indiretamente as glândulas de Skinning, porque elas são assim, ó, parecem um cachinho de uva. Então a gente sente uma rugosidade. E esse ponto é CUV por quê? Porque é um ponto de encontro entre o clitóris, a uretra e a vagina. Ponto CUV, complexo CUV ou área CUV. São as 3 formas que a gente pode falar corretamente dessa área. Então, quando eu respondi lá nos stories, mas é só isso? Clitóris e vagina? Só isso? Grandes e pequenos lábios? Só isso? Não, a gente tem um complexo aqui, tá certo? E tudo bem também se depois que você falar com a sua cliente que não existe ponto G e sim ponto CUV, e o porquê do CUV, o que significa CUV, que é clitóris, uretra e vagina, tá tudo bem se ela também não sentir muita sensibilidade nessa área. Por quê? Porque bem como nós temos cada uma digital, a gente tem cada uma inervação, um complexo de fibras nervosas diferentes na nossa anatomia, principalmente na interna. Se vocês lerem o livro Vagina, da Naomi Wolf, que aliás eu eu libero esse PDF, né, como forma de conteúdo extra lá nas minhas aulas, ela vai mostrar que tem mulheres que têm muita sensibilidade na vagina, tem outras que têm mais sensibilidade no clitóris, tem outras que têm mais sensibilidade no colo do útero. E isso explica porque algumas mulheres gostam de um pepinão, outras não fazem questão. A outras nem de pepino gostam, preferem uma boa fricção. Tá certo? Quando digo que é muita coisa, ninguém acredita. É muita coisa sim, né, Gorete sabe. Mas a Gorete tirou 10, viu? Aluna exemplar, gente. Gosto disso. Agora, exemplar. Participava das aulas, perturbava a professora,
Perguntava mesmo. Gente, aluno tem que perguntar. Eu detesto dar aula e ninguém fala nada. Eu fico assim, ou tá todo mundo entendendo tudo e eu sou uma besta de estar aqui ensinando coisas que essa galera já sabe, ou eles não estão entendendo bulhufas, e aí eu sou uma péssima professora. Mas quando o aluno pergunta, questiona, opa, peraí, a gente conseguiu colocar ali uma minhoquinha naquela cabeça, e é isso, a gente quer. Tem vezes que eu preciso dar 3 aulas, né, sobre aquele conteúdo, além daquela aula, porque ali, ó, rendeu de perguntas. É assim que eu gosto, tá certo? Então, ponto CUV. Outro ponto que a gente tem também, mas que a gente usa no Tantra, tá? Nossa medicina moderna não tem esse ponto, mas no Tantra tem. É esse ponto aqui, ó, que a gente chama de ponto da deusa. É um ponto mais além do dito ponto CUV, que é um ponto que estimula diretamente a nossa uretra. Ó, é muito importante que você, terapeuta tântrico, se você estiver aí me ouvindo, que você faça um curso de sexualidade, de preferência comigo, porque a minha primeira professora de Tantra falou assim, ai, o ponto da deusa é um ponto mágico, é um ponto que eu não sei, que ninguém sabe por que é tão wow. Como assim ninguém sabe por que é tão wow? É claro que é tão wow, porque você tá tocando a uretra, que é extremamente sensível. É também um órgão sexual. Mas eu fiquei caladinha, não falei isso durante a aula dela, pra não soar indelicado, né? Porque é muito chato quando o aluno também vem, ó, tem mais conhecimento que você, hein? Quando o aluno faz isso de forma mais educada, né? E aí no final eu falei com ela, pô, professora, posso te dar um toque? Então, eu sou professora de sexualidade. Eu tenho aqui um material legal de anatomia. Então esse ponto a Deus, na verdade, você tá tocando a uretra. Ela, ai, é? É. E a mulher era fisioterapeuta, hein? Mas, assim, gente, deixa eu explicar. Deixa eu explicar porque eu já fiz faculdade de fisioterapia. Eu fiz fisioterapia por 3 períodos. Não consegui continuar porque eu repeti 3 vezes a matéria de biomecânica porque eu não entendo nada de física. E foi por isso que eu desisti da carreira de fisioterapeuta e fui fazer jornalismo, ok? Fisioterapia, quando você se forma e tem aula de anatomia, você não tem aula com esses detalhes todos da genitália interna feminina, ok? A anatomia da genitália interna é dada de forma muito superficial, então eu entendo perfeitamente que uma fisioterapeuta não tenha esse conhecimento, tá certo? Mas aí é importante, né, que os fisioterapeutas que queiram trabalhar na área da sexualidade vão atrás de pós-graduações, de cursos de formação, de cursos de capacitação nessa área, porque é um conhecimento imprescindível. Tá? Eu não sabia o que é CUV, foi bom tirar dúvidas, Mari. Ah, que legal. Eu gosto quando os homens me acompanham aqui, e principalmente quando eu sei que não são do mercado, porque eu quero mesmo, de verdade, que vocês peguem todo esse conhecimento e usufruam com as parceiras de vocês. Depois me contem qual foi o resultado. Porque quando o homem sabe disso, faz uma baita diferença. E é por isso que eu indico o meu curso Torne-se um Expert em Prazer Feminino. O livro não tá ali, eu devo ter dado pra alguém. Então tá certo? Então vimos toda essa anatomia externa e interna. Interna aqui para finalizar, tem mulheres que têm muita sensibilidade aqui no colo do útero. São as mulheres que falam assim, eu gosto de penetração funda, até o fim. Quanto maior, melhor. É porque a mulherada tem muita sensibilidade nessa região. Mulheres que têm mais sensibilidade aqui na parte externa ou aqui no clit, não ligam para tamanho de pênis, ok? Gente, a gente precisa muito respeitar as preferências de cada pessoa, porque a nossa anatomia, a nossa sensibilidade, o nosso condicionamento fisiológico e cultural é muito diferente, é muito individual, tá certo? Homens de piu-piu tem que ficar chateados? A maioria fala assim, caraca, toda mulher só gosta de e fica chorando. Gente, vai procurar mulher de vagina curta. Tem mulheres que têm vagina curta. Síndrome da vagina curta, que é um defeito congênito. O que é um defeito congênito? É um defeito que a gente tem durante a nossa formação uterina. Tem mulheres que nem vagina tem. Tem mulheres com 2 centímetros de vagina, com 10 centímetros de vagina em estado excitado e por aí vai. Tem mulheres que a vagina é tão curta que não chega no colo do útero, então elas são inférteis. Porque se a vagina não chega aqui, o espermatozoide não passa, a mulher não engravida.
tá? E é até complicado porque durante a fase da adolescência, que a gente tem a menarca, que é a primeira menstruação, muitas mulheres, é aí que muitas mulheres descobrem que tem vagina curta. Por quê? Porque o processo da menstruação, ela ocorre normalmente, só que não tem para onde sair. Esse buraquinho aqui entra espermatozoide e sai menstruação e sai bebê também. É quando a mulher opta, escolhe o parto vaginal, tá? E aí, o sangue fica aqui retido, acumulado, não tem para onde sair, ela começa a sentir muitas dores, e aí vai ao médico e o médico descobre que ela tem vagina curta ou que ela não tem vagina. E aí faz uma cirurgia, e eu não sei aí como é que esse processo funciona, porque eu não sou médica ginecologista, tá certo? Então tem isso. Aqui no nosso útero, a gente tem um ponto de muita excitação para muitas de nós. E aqui ao redor também. Ainda falando um pouquinho sobre esse tema, e já finalizando aqui a nossa live, faltam 10 minutinhos aqui pra gente finalizar, tá certo? Bom, no curso de consultoria em sexualidade e mercado íntimo, você vai ver toda essa anatomia com 1001 imagens que eu coloco lá. Você vai saber detalhadamente a funcionalidade de cada órgão que eu citei aqui, de forma mais detalhada, mais profunda. E lá tem uma matéria também que eu ministro, chamada Portal da Iluminação. Que matéria é essa? É uma matéria baseada na medicina tradicional chinesa que diz que a nossa vagina, ela tem uma reflexologia, bem como o corpo do pênis do homem. Então, cada pontinho aqui, ó, que você toque, você acessa uma determinada emoção e você acessa uma determinada parte do seu corpo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Aqui a parte que eu mais gosto é o cérvix uterino, que é o colo do útero. Por quê? Porque quando a gente toca nesse ponto aqui, principalmente, né, a mulher sozinha se auto-manipulando, a gente tá entrando em contato com o nosso coração. E as emoções relacionadas ao amor, ao perdão e etc. São 5 pontos que nós temos desde a nossa entrada da vagina até aqui o nosso colo do útero. E essa matéria vocês precisam conferir, porque é outra matéria que... Ah, Mariana, pra que eu vou aprender isso? Cara, se você tá atendendo uma cliente, uma mulher, que tá com uma angústia, que tá com uma saudade, que tá com um problema físico no fígado, nos rins, no pulmão, no coração, você pode instruí-la a se automanipular, tocando em um desses pontos ou no ponto referente ao órgão ou à emoção a qual ela tá ali se queixando. Que isso vai facilitar muito o processo, o prognóstico dela. Gente, o que é prognóstico? Diagnóstico é quando a gente olha uma situação e fala assim, ó, é isso. Prognóstico é como a gente vai cuidar, é como a gente vai tratar aquilo que a gente identificou. Gente, isso é muito, muito, muito importante. Ah, Mariana, ó, eu não quero ser profissional da sexualidade, cair aqui de paraquedas porque o tema muito me interessa porque eu sou mulher ou muito me interessa porque eu sou homem. Onde é que eu encontro esse conteúdo sem que eu precise entrar nessa capacitação? Ah, você encontra, gata garota? Aqui, ó, no Dona do Próprio Poder, que é o meu último livro publicado. Publiquei ele agora em 2022, ele é bem recente. Ele tem só 600 páginas. Tá? Ah, Mariana, não gosto de ler. Tem o curso online Dona do Próprio Poder, que até o dia 15 de março, por conta da Semana do Dia Internacional da Mulher, tá com 65% de desconto. Tá certo? Então, você, diva linda, que tá aqui, que me acompanha, não precisa deixar de acessar esse conteúdo para que você, o traga para si. Ou por meio do livro, ou por meio do curso. Livro, onde é que tá a venda? Clube de Autores, se você quiser o físico. Se você quiser o e-book, tá na Hotmart e tá também no Clube de Autores. Lá na Intime mesmo, uma pessoa me perguntou o porquê das pérolas, se era para enfeitar. Ah, as pérolas aqui, ó. Gente, as pérolas da Bela Sex Educa são as glândulas de Skinny, os ductos,
e as glândulas de Bartholin, que a gente sabe que as de Skinny não são só os ductos, tem essa parte aqui todinha, né? Essas são as glândulas de Skinny, esses aqui são os ductos, tá certo? As de Bartholin, elas são duas bolinhas, bem petititinhas, que só excretam lubrificação ali no momento em que são estimuladas. Para estimular a lubrificação interna, o que é? É treinamento do assoalho pélvico. É essa saúde da nossa musculatura do assoalho pélvico. Assoalho pélvico porque, né, aqui tem o chão. Aqui é o chão do nosso corpo. É a base do nosso corpo, é por isso que se chama de assoalho. Que mais? Vamos lá. Então, gente, leoas empreendedoras, vocês que me acompanharam aqui. Agora, no final de março, a gente, né, eu e Maritza Guedes, que somos as duas professoras desse curso de capacitação em sexualidade e mercado íntimo, vamos ministrar 3 super aulas. Eu vou falar sobre anatomia feminina e masculina, vou falar sobre o portal da iluminação e vou falar sobre disfunções sexuais femininas e masculinas. Claro que de forma bem superficial, porque em 2 horas não dá para falar detalhadamente de tudo. Maritza vai falar sobre o mercado dela. E a 3ª aula, a gente vai fazer um super apanhado do meu conteúdo e do conteúdo dela para te mostrar. Como é que você tem acesso a essas 3 aulas gratuitas, que vão ser ministradas no dia 19, terça-feira, dia 20, quarta-feira, e dia 21, quinta-feira, tá? Então, 19, 20 e 21 de março. Anota aí, bota na agenda. Vocês terão de entrar no nosso grupo de informações das leoas empreendedoras. Link na bio. Entra no curso, que aí no dia vocês vão ter o link do Google Meet, onde nós vamos ministrar essas aulas. Essas aulas vão ficar gravadas? Não. Não vão ficar gravadas. Então, assista. Por favor, anota na agenda, assiste, o conteúdo tá muito legal, tá bom? Assiste sem compromisso. Óbvio que no final a gente vai fazer, né, a promo, a grande promo do nosso curso, o grande lançamento do nosso curso, mas aí você assiste sem compromisso, tá certo? E aí, obviamente, essas 3 aulas vão ser disponibilizadas para quem se matricular no curso, né? Além de toda a matéria ministrada lá. É isso, gente. Consultoria em sexualidade e mercado íntimo já tá aí. Aulas dia 19, 20 e 21, gratuitas. Dona do próprio poder tá aí pra mulherada que não quer se profissionalizar na área, mas que ainda assim quer saber tudo sobre a própria anatomia, disfunções sexuais, sobre o próprio emocional, autonomia emocional, relacionamentos. Gente, são 600 páginas de conteúdo, viu? Eu gosto de escrever, né? Tá aqui, Dona do Próprio Poder, em curso, quer dizer, em livro ou em curso. Gente, o curso tá muito legal. Sabe por que o curso tá legal? Porque assim, esse aqui é o meu método terapêutico de atendimento a mulheres com 36 sessões. Só que aqui eu só posso detalhar as minhas técnicas terapêuticas. As técnicas terapêuticas de outros profissionais eu não posso detalhar por conta de direitos autorais. Mas lá no curso, eu faço junto com você todas essas técnicas terapêuticas, porque o curso ele funciona como um programa de autoterapia em 36 sessões. Então eu faço junto. Tem técnica terapêutica que é para tirar a roupa e fazer massagem aqui e ali. Eu faço junto. A internet aqui está oscilando, mas está tudo, mais de tudo que... Bom, não entendi. Gente, esse livro é incrível. A Gorete foi uma das primeiras pessoas que compraram. Então ela pode atestar. A Gorete também fez parte da minha mentoria, Dona do Próprio Poder. E tá tudo muito lindo, tá certo? Para os homens ficam na mão? Não. Para os homens tem o Torne-se um Expert em Prazer Feminino. E tudo isso tem link lá na minha bio, tá certo? Foi um aulão. Sim, G, foi um aulão. Esse aulão, gente, ele vai ficar disponível somente para as mulheres, tá? Mulheres e homens que estão no grupo de informações das leoas empreendedoras. Para eles eu vou liberar essa live. Para o resto da galera, não. Ok? Eu tenho, óbvio, uma estratégia, um objetivo com isso, que a gente está montando aí a nossa comunidade. Tô só esperando o Instagram
atualizar aqui o meu perfil para a gente lançar a comunidade das leoas empreendedoras. Então, enquanto o Instagram não nos ajuda, a gente está liberando para quem tá lá. Mariana, posso entrar? Pode. Quando? No momento que você quiser. Link na bio. Tá certo? Então, gente linda, muito obrigada aí pela audiência de vocês. Se ficou alguma dúvida depois, pode me perguntar no direct que eu respondo. E é isso. Vejo vocês na quinta-feira, porque quinta-feira tem live de novo. Lives aqui, toda segunda e quinta, às 7 da noite. Ou comigo, ou com a Maritza, ou com nós duas, ou com convidados. Mas pra gente estar sempre abordando os conteúdos mais pertinentes aí do nosso mercado. Como sempre, uma super aula maravilhosa, pimentinha sexy. Gente, eu fico por aqui. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima live, na quinta-feira, hein?